esse assunto. O Cláudio Humberto já trouxe muitos aspectos a respeito do procedimento, dos bastidores, mas queremos ouvir a análise do cientista político Fernando Schiller. Schiller, o que muda com a chegada de Hugo Motta e Davi Alcolumbre às presidências da Câmara e do Senado? Bom dia. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Thaís, Cláudio, Sônia? Basicamente nada, né? Basicamente nada. O Arthur Lira faz seu sucessor, que é o Hugo Motta. É óbvio que muda um pouco do estilo, né? Arthur Lira é o famoso trator, né? Ele é um comandante bastante enfático, é o dono da pauta. Foi talvez um dos presidentes da Câmara, acho que mais fortes da história recente do Congresso. Quer dizer, não tenho memória de um presidente com a força que teve Arthur Lira. E a votação maciça que vai receber o Hugo Motta é a prova disso, né? É um exemplo disso. O Hugo Motta é um deputado muito jovem, lá da Paraíba, tem 35, 36 anos, já está no 4º mandato, uma família política tradicional, mas tem outro estilo, é muito mais diplomático, é muito mais negociador. Então há muita curiosidade para saber como é que ele vai conduzir. O Arthur Lira, ele criou, digamos assim, usou muito mecanismos, né? Aquelas comissões especiais que ele criava de um dia para o outro, numa semana trabalhavam, essa ideia de fazer a votação primeiro turno, segundo turno muito rapidamente. Quer dizer, ele tinha uma capacidade de conduzir a pauta da Câmara, virou uma espécie de primeiro-ministro aí do governo, né? Um governo que não tem uma base sólida no Congresso. Então, o Arthur Lira acabou sendo uma espécie de primeiro-ministro. Vamos ver como é que o Hugo Motta vai se conduzir nessa direção. Acho que um ponto interessante nessa disputa, tanto na Câmara como no Senado, o Cláudio já tocou nesse ponto, sempre há uma discussão sobre o que vale mais a pena, né? A oposição, vamos lá, vou pegar o caso clássico, é o caso do PL, Bolsonaro, né? Claramente, esse campo da direita tem uma pauta específica no Congresso, que é a pauta do impeachment dos alguns ministros supremos, especialmente o ministro Alexandre de Moraes. Não estou entrando no mérito, é uma pauta. Na Câmara, a pauta do impeachment do próprio presidente Lula já tem proposta com muita assinatura. Assim, né? Tem o tema da imunidade parlamentar e tem o tema da anistia aos invasores lá de janeiro de 2023, né, no Congresso Nacional. Então, tem pautas que são muito específicas, muito localizadas, esse tema, e as relações com o Supremo de uma maneira geral, as interferências do Supremo, etc. Bom, obviamente, nem Hugo Motta, nem Davi Alcolumbre vão tocar para frente essas pautas. Na negociação, entra um ponto mais sutil, assim, não vetar rigorosamente essas pautas, deixar que essas pautas tramitem de alguma maneira. Então, tem um jogo, né? Um jogo nesse processo como um todo, não é? Vamos lá, quando a oposição na última eleição lançou o Rogério Marinho, ele tem lá os seus 15 minutos de fama, me lembro o Andy Warhol, né? Então vai ter os seus 15 minutos de fama no futuro, então tem os seus 15 minutos de fama. No dia seguinte, ninguém se lembra do discurso, concorda? No dia seguinte, quem é que se lembra dos 15 minutos de fama que teve a oposição? Os partidos que não têm nada para negociar, como, por exemplo, o PSOL e o Partido Novo, é lógico lançar candidatura, porque daí vale mais os 15 minutos de fama do que nada, né? Do que nada. Então, o deputado Marcel Van Hatten, que é um deputado que fala muito bem, ele é a caracterização exatamente dessas pautas, até porque ele é vítima de um processo de quebra de imunidade parlamentar. Então, ele vai falar durante 15 minutos, vai fazer um discurso forte, vai alegrar o nosso sábado aí, porque senão até para a mídia fica ruim, né? Porque é muito tedioso, né, Thaís? Muito tedioso, já Até quando a gente já sabe quem vai ganhar com tanta vantagem, né, Schiller? Exatamente. Então, vamos lá. Do ponto de vista do Bolsonaro, por exemplo, ontem, ao longo da semana, a base de apoio na rede social do Bolsonaro estava reclamando: como é que vai apoiar o Davi Alcolumbre, como é que vai... Ora, o Bolsonaro quer o quê? Ele quer espaço nas comissões, espaço na mesa diretora. Na Câmara, por exemplo, o PL deve indicar a primeira vice-presidência. A primeira vice-presidência da Câmara vale muito. O PT vai indicar o primeiro secretário da Câmara, que vale muito, né? O Cláudio Bengossel, quem lida com a cozinha, né, da Câmara, o diretor-geral, as indicações, as deliberações burocráticas. Então tem muito peso esse processo como todo. O PL, por exemplo, faz diferença ter a Comissão de Educação com o Nicolas Ferreira, ou a CCJ da Câmara, que é do PL, Carol Detone, lá de Santa Catarina. Então, óbvio que faz diferença, porque pode convocar ministros, porque tem poder de mídia, pauta questões importantes e tal.
Então, óbvio que é um problema de espaço institucional. Nesse ponto, é um jogo. O Congresso não está em questão a ideologia. PT e PL vão votar nos mesmos candidatos lá. O que a gente vai ter é alguma diversão com o senador Marcos Duval. O senador Marcos Duval ele tá semi-caçado lá. Semi-caçado porque ele está banido das redes sociais dele, né, por uma decisão de ofício. Também a imunidade parlamentar dele, na minha impressão, na minha consideração, foi quebrada. Então nós vamos ter esse discurso do astronauta, do deputado, do senador Marcos Duval, do senador Girão, do Novo, e na Câmara PSOL e Novo. Mas no final das contas vai dar Hugo Mota e Davi Alcolumbre. Sem dúvida nenhuma. E é muito curioso observar, né, que na Câmara dos Deputados e no Senado, nessas ocasiões, ele tem campanha mesmo, né, cartazes mostrando as candidaturas, não só de presidentes, mas também para outros cargos. E só para reforçar o que o Schiller nos disse agora há pouco sobre a importância, por exemplo, do cargo de primeiro secretário, temos até uma foto feita agora há pouco, que vamos mostrar aqui. Você vê aí, ó. Isso é uma dependências da Câmara dos Deputados hoje. Tem lá um cartaz do Hugo Mota, que nem precisa fazer campanha, está eleito, né? Mas tem lá o cartaz dele, né? Do lado do Brasil. Ao lado desse cartaz, um outro cartaz do deputado Carlos Vera, que é candidato a primeiro secretário, exatamente a primeiro secretário. Está ali, ó, juntinho do cartaz do deputado Hugo Mota, que é candidato a presidente. Ô, Cláudio, tô achando, tá eleito. Cláudio, eu tô achando que vale mais a pena pegar uma dessas secretarias do que a presidência, sabe? Porque a presidência vem com um monte de abacaxi junto, né? E as secretarias é só alegria, né? Mas, Thaís, olha, a presidência tem lá os seus encantos, viu? Você já falou de muitos deles aqui. Pois é, além de muito poder, o presidente, por exemplo, pode condenar ao baixíssimo clero deputados que têm atuação relevante, ou tinham atuação relevante, e pode tirar lá do baixo clero e colocar debaixo dos holofotes quem ele quer. Sim. Então, se tem um projeto mais polêmico que vai ser discutido, etc., vai dar mídia, ele é quem escolhe. Ele diz, o relator desse projeto vai ser o deputado tal. E é sempre gente da confiança dele, gente que ele quer homenagear de alguma maneira. Tem toda uma política interna, né, por conta disso. E o Arthur Lira é um grande... como é que eu diria, é um grande relações públicas, digamos assim, entre eles próprios, sabe? Ele tem uma imagem interna que é de aprovação total, muito diferente da eventual imagem externa dele. Se for apurada, não vai ser a mesma coisa, né? O Arthur Lira, eu já contei essa história, ele mesmo desistindo de uma candidatura à presidência do Senado, ele recebia nesse recesso de começo de ano na Barra de São Miguel, na casa dele, ele recebia 40 deputados, assim. Os deputados eram transportados de ônibus, aqueles ônibus de turismo, né? E ele recebendo, assim, ele é um mestre de relacionamento, né? E isso vai se configurar hoje, inclusive, com a festa que ele está oferecendo na residência oficial do presidente da Câmara. É uma festa de despedidas, né? Só para deputados, não vai mais ninguém. Nem pensar, o deputado, vou levar meu assessor, não pode. Até porque a casa é uma boa casa, uma casa de boas dimensões e tal, não chega a ser um palácio e não tem espaço para todo mundo. Imagina, se os 500 deputados, 513, comparecerem a essa festa, só isso vai deixar com que pelo menos uns 450 não tenham onde sentar, né? Imagina se tivesse ainda mais outros convidados. Mas, de qualquer maneira, é uma festa, mas eu não apostaria em muita movimentação amanhã, não. As coisas já estão mais ou menos definidas, né? O que haverá é disputa por alguns cargos de secretaria. Esse de primeiro secretário é um cargo de todos eles, viu? Cada um tem o seu poder, né? Você imagina, o segundo secretário define ressarcimento. Cada deputado custa mais de R$200 mil em ressarcimento, para além dos 46.300 que eles vão ganhar a partir de fevereiro. Eles têm uma série de regalias, privilégios, etc., e salários indiretos, né, que eles custam muito mais do que isso. Tem muito detalhe aí, né? O Cláudio tá na linha do Cláudio também.
Por exemplo, o PT tem interesse na Comissão de Meio Ambiente, por exemplo, do Senado. Estava observando uma das negociações. Tem a COP esse ano, então tem um palco. Quer dizer, você no mínimo tem um palco, né? Você tem mídia, você tem instrumentos, você convoca audiências públicas, você mobiliza isso, Então, entrar nesse tipo de pauta, a Comissão de Segurança, o PL, o deputado, possivelmente vai ser o senador Flávio Bolsonaro, também outro palco para política de segurança pública, para fazer oposição ao governo. Então, tudo são pequenos jogos de poder que, de alguma maneira, vale. Agora, só brincando um pouco com a Thaís, assim, eu concordo totalmente, é um pepino grande, viu, Thaís? Mas vamos lá, está na linha de sucessão do presidente da República. Por aí já é um enorme poder. Anda de jatinho, hein, Cláudio? Isso aí é um poder grande em Brasília. Esse é o ponto que mais pega. Ainda bem que você falou, Schiller. Não Ganha um esqueceu táxi disso. aéreo. O Hugo Mota vai ter o táxi aéreo. Agora, o táxi aéreo pago por todo mundo. Os senhores que estão nos ouvindo aí, todo mundo, agora sabe que os senhores vão pagar o táxi aéreo do Hugo Mota para qualquer lugar. Vai para Paraíba no fim de semana, tudo bacana, né? É isso, e vão lá, e tem o controle da agenda, isso reúne os líderes, né? Reúne naquela casa bacana lá que o Cláudio comentou em Brasília, os líderes, e diz, olha, isso aqui entra, isso aqui não entra, vamos discutir no ano que vem a reforma do imposto de renda da pessoa física e jurídica, bom, ele vai comandar, quem é que vai dirigir a comissão, como é que vai ser a pauta, vamos botar em votação ou não, e a negociação institucional em relação às emendas parlamentares com o Supremo, então tem um poder político enorme, né? Em torno dessas posições. Vamos acompanhar mais um capítulo da história política do país na Rádio Bandeirantes, na Band News TV, amanhã com uma cobertura especial na eleição na Câmara e no Senado. Schiller, bom trabalho, hein? Falamos aí ao longo da programação. Valeu, bom trabalho, bom fim de semana.